teria quebrado a previdência deles e eles estariam sem aposentadoria hoje em dia. Eu vou dizer uma coisa aqui para o presidente falar, para ver se ele muda de assunto. O benefício para as pessoas portadoras de deficiência passou de pouco mais de 30 dias para a pessoa receber para 446 dias. O benefício de acidente de trabalho passou de 25 dias para 212 dias. O amparo social ao idoso passou de 11 dias para 228 dias. Um trabalhador que poderia se aposentar com R$2.000, hoje se aposenta com 1.300. E uma pensionista se aposenta com 1.000 se a pensão fosse 2.000. É isso que vocês fizeram de reforma. Ou seja, é sempre em cima do povo pobre, do povo trabalhador. É por isso que o povo está com fome. É por isso que os R$600 não resolveu. Continua chutando números. Chutando números. O que nós fizemos foi muita reforma, sim, muito marco regulatório, que criou emprego no Brasil, deu condições ao Brasil prosseguir nesse caminho da prosperidade, diferente do teu, Lula, onde só existia corrupção. Para de chutar número, Lula. Prosperidade para quem? Isso é que nós precisamos saber. Talvez para a família Bolsonaro. Porque comprar 51 imóveis com 26 milhões de dinheiro, aí sim teve prosperidade. Porque o povo não está conseguindo sequer comprar carne. 5 segundos, eu peço o direito de resposta. Acusou a minha família. Temos 3 segundos, candidato Lula. Bom, o candidato Lula pediu 4 direitos de resposta, o candidato Bolsonaro pediu 1 direito de resposta, nenhum deles foi concedido, nós vamos seguir em frente então. Agora é o candidato Bolsonaro quem vai escolher um dos 5 temas remanescentes na nossa tela para fazer uma pergunta ao candidato Lula. Respeito à Constituição. Respeito à Constituição, o senhor pode começar. Cada candidato tem direito a 5 minutos para debater esse tema. O senhor começa. Há 3 anos e 10 meses, eu jogo dentro das 4 linhas da Constituição. A minha carta à democracia é a Constituição. Quantas vezes matei no peito decisões as mais absurdas Silêncio, possíveis, por favor. mas não sair das 4 linhas da nossa Constituição. Lula, você defende invasão de terras, lá do João Pedro Stedley, Zé Rainha. Você defende invasão de propriedade aqui na cidade, do Boulos. Isso é respeitar a Constituição, Lula? Eu vou falar aqui agora. O cidadão diz que respeita a Constituição. Ele vive todo santo dia ameaçando o ministro da Suprema Corte. Ele vive ameaçando fechar. Ele vive ameaçando que não vai respeitar a decisão. Ele vive xingando pessoalmente os ministros da Suprema Corte. Ele não tem respeito pela Constituição. Me parece que o que ele tem é algum militar-chefe dele que de vez em quando fala para ele: para de ameaçar, porque ele não respeita a Constituição, faz muita coisa por fora da Constituição, ofendendo tudo que é pessoa, coisa que um presidente da República não pode fazer. Liberdade de expressão. A Rádio Jovem Pan foi calada pelo ministro Alexandre de Moraes e o TSE. Mas quem entrou com ação contra a Jovem Pan foi o teu partido, Lula. Foi o teu partido que entrou com uma ação no TSE para calar a Rádio Jovem Pan. E você vive dizendo em controlar a mídia, em amor da sala. Repita aqui, Lula, que tem falado por aí sobre liberdade de expressão. Repita aí. A Jovem Pan, por acaso, é aquele seu canal de televisão? O que os advogados do PT entraram foi com um pedido de isonomia. Sabe o que é isonomia? É de igualdade, de direito de resposta. Não, Lula, entraram para, entre outras coisas, para que não pudesse falar que você tinha sido descondenado,
que você é chefe de organização criminosa. Tá? É isso que entraram. E o TSE atendeu. Olha, organização criminosa, ele sabe quem é chefe. Ele sabe o tipo de gente que ele tem no Brasil. E o povo sabe, porque o povo conviveu comigo. É por isso que o povo me deu a vitória no primeiro turno. Porque o povo sabe que se tem um cara que sabe cuidar do povo aqui, sou eu. Que sabe cuidar das crianças, sou eu. Que sabe cuidar do trabalhador, sou eu. Ele não sabe. Ele não sabe, ele vive a ofender as pessoas, a ofender todo mundo. É importante ter claro, você não tem respeito pela Constituição, o que você tem é medo, mas respeito você não tem. Lula, vamos voltar ao tema propriedade privada, que está na Constituição. O que tu falou aí não tem nada a ver com a Constituição. A propriedade privada é garantida pela Constituição. No teu governo, Lula, o MST, o teu MST, do teu amigo João Pedro Stede e José Rainha, em média, ao longo de 8 anos, faziam 20 invasões por mês. No meu governo passou a ser 5. Por que invadiam tanta propriedade privada e produtiva no teu tempo e você não reclamava e não advertia Stedley e Zé Rainha? É só você informar para o povo que quando os sem terra ocupavam uma terra improdutiva, quem dizia essa terra era improdutiva ou não, quem desapropriava era um órgão do governo chamado INCRA. Portanto, eu não vejo nada demais. E queria dizer um número, guarda esse número. Nos meus 8 anos de governo, eu disponibilizei 51 milhões de hectares de terra para o Sem Terra, para a CONTAG, para a FETRAF, para o pequeno produtor, que são praticamente 4,5 milhões de pequenos produtores, até 100 hectares, que produzem 70% do alimento no Brasil. Essa gente, na verdade, fez um bem para o Brasil. E essa gente está produzindo hoje muito para o Brasil e vão produzir muito mais. Lula, olha só como você é mentiroso. Eu dei títulos para mais de 420 mil assentados. Por que você não dava título? Porque você usava esse pessoal para invadir terras por aí. Eu dei liberdade a essas pessoas. Lula, só nesse ano, nos 8 meses desse ano, do meu governo, eu entreguei mais título à reforma agrária do que você em 8 anos do seu governo. Você nunca se preocupou com os assentados. Você usava esse pessoal assentado para invadir terras por aí, levar terror ao campo. É isso que você fazia. Lula, quantos títulos você entregou de propriedade durante o teu governo? Responda aí. Quem entrega título, na verdade, é um órgão do governo chamado INCRA. O que eu fiz foi disponibilizar terra para produzir comida nesse país. E se votar e tiver terra improdutiva e tiver gente querendo trabalhar no campo, essa gente vai ter o direito de trabalhar no campo. Não respondeu. Eu dei mais título que você e Dilma juntos. Ponto final. Eu tratei com dignidade o assentado, que era usado por você para invadir terras por aí, levar o terror aos campos do Brasil. E quando eu dou o título para essas pessoas, 420 mil, 80% para as mulheres, eu dou de dignidade. Essas pessoas passam a integrar a agricultura familiar, passam a ter acesso a banco. Se sente realmente um cidadão, sabe que aquilo que ele fizer na tua terra ficará para os seus filhos e netos. Isso é dar dignidade e tratar com respeito o homem do campo. Não é criar assentamento, Lula, e depois usar o pessoal para invadir fazendas produtivas por aí. O candidato se lembra desse discurso? Eu vou ver um trecho aqui. Não adianta uma multidão de brasileiros subnutridos sem condições de servir ao seu país. Conclui então, deputado, que oferece que seja distribuído pílula de aborto para a sociedade brasileira em 1992, quando era deputado. Falou isso ou não? 30 anos atrás. Falou isso ou não? 30 anos atrás. Não importa, falou isso ou não? Não confunda pílula do dia seguinte. Falou isso ou não? Não confunda, você está pegando um jornal... Pílulas abortivas. Negativo. Esse é o abortivo título. É Citotec. É pílula do dia seguinte. É isso? Se é isso? Outra coisa, 30 anos atrás, eu posso mudar, mano. Agora, você, há poucos dias, falou claramente que aborto é uma questão de saúde pública.
que as madames iam fazer